Eu quero ver o seu bem-estar. Eu quero ver o seu bem-estar. Comportamento, saúde e equilíbrio. Tudo isso e muito mais. Tudo pra você viver zen. Revista Estar Bem. Tudo pra você ir além. Revista Estar Bem. Querido ouvinte da Revista Estar Bem, isso mesmo que você ouviu. Você que era nosso leitor da Revista Estar Bem na versão impressa, agora pode contar conosco na versão digital, em podcast. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, um novo episódio para você. Eu, Lisete Capeleto. E eu, Selma Borru. Juntas, estaremos trazendo para você assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Fique com a gente. Nossa programação começa agora. Compartilhar conhecimento é um ato de amor. Ensina Mais Santos, Turma da Mônica, apoia o nosso projeto. Querido ouvinte, no primeiro episódio, eu e Selma falamos sobre como deixar a sua casa mais alegre e aconchegante utilizando plantas na decoração. Nós conversamos sobre as plantas que suportam meia sombra. Não foi isso, Selma? Foi isso mesmo, Li. Inclusive, eu indiquei 4 plantas para decorar o banheiro que, além de aguentarem menos iluminação, eles se dão bem também com variação de temperatura e o aumento da umidade ambiente, quando uma pessoa está tomando banho. Sim. Agora, neste episódio, nós vamos conversar sobre plantas para outro cômodo. Bom, na verdade, você, ouvinte, pode colocar plantas em qualquer cômodo que você queira. É isso mesmo. Dessa vez, a gente vai conversar sobre a cozinha, que, em geral, é um cômodo muito mais iluminado do que o banheiro. E as plantas que podemos colocar no banheiro, teoricamente, podem ser colocadas na cozinha também. Mas o problema é que na cozinha existem vapores de comida, gordura. Então, se você vai usar plantas para decoração, o ideal é que ela tenha folhas largas e cerosas, fáceis de limpar. Por exemplo, uma família que tem plantas desse tipo, com essas características, é a família das aráceas. Essa família engloba plantas como Comigo Ninguém Pode, jiboia, filodendro, antúrio e o lírio da paz. Essas plantas podem ser usadas numa cozinha que tenha boa iluminação. Sim, mas como nós vamos saber qual o melhor local na cozinha, Selma? Bom, o primeiro fator é a iluminação. As plantas devem ficar próximas à janela, assim numa distância mais ou menos de uns 3 metros da janela, no máximo. Outro item que a pessoa tem que prestar atenção é se no local que você pretende colocar a planta, ela não vai ficar atrapalhando o caminho, se essa planta for pendente, por exemplo, como a jiboia, se os galhos não vão ficar na frente de uma porta ou da gaveta, porque na hora que você vai ter que abrir a porta do armário ou abrir a gaveta, ficar tirando a planta da frente toda hora, além de... Horrível. Então, além de poder machucar essa planta, né? Quebrar galinhos e tal, vai encher, né? Vai encher a paciência. Com certeza, com certeza. E em terceiro lugar, mas é igualmente importante, é verificar se o local está sujeito a muitos respingos ou gotículas de gordura. E como que a gente pode fazer isso? A minha sugestão é colocar um pratinho no local que a pessoa quer colocar a planta. Aí deixa uns 5, 7 dias e depois vai verificar. Se esse pratinho estiver todo engordurado, pode desistir de pôr a planta ali, porque ela vai ficar toda engordurada.
Agora, o pratinho você Certo. pode lavar com detergente, Lógico. desengordurante, né? Os armários, se você Tá. quiser, você Aham. passa o removedor, mas na planta não Ou pode. na planta não, É. né? Certo. Algumas plantas, como por exemplo, a Comigo Ninguém Pode, ou mesmo a jiboia, elas aguentam uma Uhum. buchinha com até um detergente leve, depois enxaguar bem, não vai fazer mal Ah, nenhum. é? É, mas por Tá. desengordurante já não dá, né? Sim, com certeza. Vai Removedor, né? Um produto químico forte não dá. Então tem coitadinha, que. vai envenenar a E planta, vai né? envenenar a planta, É. né? Sim, entendi. E, bom, como nós estamos falando de cozinha, nós não poderíamos colocar, por exemplo, algumas plantas de horta, plantas comestíveis? Ah, sim, esse é um aspecto que eu gostaria muito de falar aqui, porque é um aspecto assim Uhum. mais útil, né? Do que só uma Sim, com decoração. certeza. Né? Se a cozinha do ouvinte for bem iluminada, aí eu sugiro fazer uma mini horta de temperos. Não uma horta de hortaliças, porque as hortaliças, em geral, elas precisam de sol pleno para elas se desenvolverem bem. Hum, Agora, os temperos, eles aguentam a certo. iluminação forte, né? Bem iluminado, mas não precisa do sol direto. Essa mini horta de temperos, ela poderia ser montada com uma floreira, um espaço maior, onde você pode colocar várias plantinhas de tempero, mas plantas que tenham as mesmas Tá. características. Por exemplo, temperos que são do Mediterrâneo, que eles gostam de substrato mais seco, eles podem ser plantados todos juntos. Por exemplo, o orégano, o tomilho, eles podem ser plantados na mesma floreira. Sim, eu ia justamente te perguntar quais os temperinhos que você sugere para que o ouvinte possa plantar para começar uma mini hortinha na cozinha. Vou sugerir 5, pode ser? Tá, pode sim. Tá, então, salsinha e cebolinha é o básico. Certo. Essas Aham. duas, elas convivem bem na mesma floreira, ou Uhum. pode ser em vasinhos separados também. Certo. O manjericão, esse, assim, é muito útil para você fazer molhos Ai, para uma delícia. carne, pôr Eu na adoro. pizza, Aham. né? Sim, sim. Mas o manjericão tem que ficar no vasinho separado. Porque ele é mais espaçoso? Ele é muito folgado, ele toma conta de tudo se deixar. Sério? Tá? É, ele Entendi. cresce bem, mas precisa Tá, ser uma cozinha bem iluminada, né? entendi. Salsinha e cebolinha, o manjericão e 2 que vão super bem também é o tomilho e o orégano. Uhum. Aliás, a gente costuma confundir o cheirinho do tomilho e do orégano, mas o tomilho é aquele que tem as folhinhas bem pequenininhas e o orégano, ele Uhum. tem as folhas um pouco mais largas, que o Certo, orégano que a gente conhece de pôr na pizza e tal, né. certo. Entendi. E Selma, antes da gente dar uma dica para o ouvinte, eu queria te perguntar uma coisa. Tem alguma diferença aquelas sementes que a gente compra já prontas no saquinho para plantar e aquela mudinha fresca que a gente compra em lojas de jardinagem? O que que seria melhor? Assim, tanto faz o ouvinte comprar uma ou outra, ou teria uma preferência? O que que você indica para o ouvinte? Olha, se for que um ouvinte que tenha muito paciência para esperar a sementinha germinar, e aí você faz o Aham, desbaste, transfere para o vasinho definitivo e tal, pode ser a semente. tá. Mas se for um ouvinte ansioso como eu, Como eu também, que quer tudo para é, ontem, né? é, Tá, eu sugiro comprar a mudinha, porque tá, ela já vai estar crescida. certo, Quando você colocar no seu vasinho, ela vai se desenvolver muito bem certo. e rápido. Isso, quanto tempo mais ou menos, Selma, que demora? Ah, em 3 semanas elas já estão em ponto de você cortar. A salsinha, por exemplo, você vai comprar, ela vai ter uns 2 raminhos, 3 raminhos curtinhos. E em 2 Uhum, semanas você já vai poder utilizar ela nas suas receitas certo, sem correr o risco de acabar com a planta, né, porque ela já vai ter desenvolvido bem. entendi. E com 3 semanas ela vai estar exuberante. Agora, o problema da salsinha, Hum, por hum, exemplo, é que a salsinha, ela tem um tempo de vida, ela não é perene, ela não dura o muito ano tempo. inteiro, Uhum, ela dura uns 6 meses, aí certo. ela já começa a florescer.
Tá. E na hora que ela floresce, ela perde aquela característica de tempero que ela tem. As folhas ficam sem graça, não dá mais para usar como tempero. Aí você tem que ter outra mudinha de salsinha. Entendi, tá? entendi. Agora, cebolinha, você vai cortando, ela vai brotando outras, não tem Certo, problema. certo. Manjericão é uma exuberância, né? O tomilho e orégano também. Eles não são assim para a vida inteira, certo, mas eles duram mais aguentam tempo, bem. né? Entendi. Bom, E por falar em receita, que você falou agora há pouco, a gente podia dar uma sugestão para o nosso ouvinte de uma receita bem prática com esses ingredientes, com essas plantinhas que ele acabou de plantar e cortar, e, enfim, imagina que alegria, né? Que felicidade para o ouvinte poder plantar e colher da própria mini hortinha e preparar uma receita básica para casa, para a família. O que você podia dar de receitinha, Selma? Então, eu acho que além dele ter esse gostinho de ter os seus próprios temperos, ele pode, assim, mostrar para a família, né, o que ele fez e tal. Em vez de um prato, eu vou sugerir uma manteiga temperada. Ai, que porque delícia. ela fica muito vistosa, então na hora que ele coloca a manteiga na mesa e tal, olha, com os temperos da minha hortinha. Fui eu que fiz. Fica um show, né? Porque é uma manteiga bem colorida e tal. Então eu sugiro, essa manteiga temperada, ela é feita com tablete de manteiga sem sal. Certo. Aí picar 3 colheres de sopa de salsinha, 3 colheres de sopa de cebolinha picada, também em rodelinhas, e umas 5 folhas de manjericão, que o manjericão é muito forte. Então, 5 folhas picadinho já tá bom. E um punhadinho de folhinhas de tomilho, ou, se o nosso ouvinte tiver plantado orégano, tomilho ou orégano. Aí você mistura. A manteiga, ela tem que estar à temperatura ambiente. Sim. Não pode pôr no micro-ondas para ela derreter, porque quando ela voltar, se você puser na geladeira, ela não volta com as mesmas características, ela fica esquisita. Então, você deixa a temperatura ambiente, a manteiga fica aquela meio pastosinha, se mistura. Certo. E aí a minha sugestão é que você guarde em pequenas porções e aí você vai usando nas suas receitas. Por exemplo, torradinhas, ou você vai fazer uma carne, um bife, aí depois você passa uma colheradinha de manteiga em cima, e aí leva para a mesa, né? Você pode usar no arroz. Então, qualquer prato você pode usar essa manteiga temperada. E a gente pode congelar essa manteiguinha? Isso é uma ótima ideia. E as pequenas porções você pode fazer, embrulhar em papel filme, né? Dividir em 4 porções, por exemplo, e levar no congelador. Porque como são ervas frescas, você deixar a temperatura ambiente ou na geladeira por muito tempo, acaba degradando um pouquinho, né? Então, congelar é o melhor. Entendi. E uma coisa muito importante, Selma, quando o nosso ouvinte preparar essa manteiga e fizer uma torradinha, ele nos convida para ir para casa dele para experimentar, para ver se ficou bom, para ver se ele aprendeu direitinho, certo? A gente faz a degustação. A degustação, exatamente. Muito legal. Bom, se você gostou desse assunto e se você quiser mais dicas ou tiver alguma dúvida, escreve para a gente aqui, acesse o nosso site, revistaestarbem.com.br. Nós temos também nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. Tem mais alguma coisa? Só uma coisa que eu esqueci? Nosso site. O nosso site, isso mesmo. No nosso site você pode escrever para a gente, né? Tem o link contato. Isso. Se você tiver alguma dúvida de cultivo, e você vai ver as fotos das plantinhas no nosso site também. E outra coisa, essa receitinha a gente pode colocar no site também para o nosso ouvinte ver. O que você acha? Ah, com certeza. Vai estar lá. Então tá bom. Então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Continue com a nossa programação, que vem mais por aí. Ouça agora Elementos da Natureza, uma série criada para você conhecer um pouco mais sobre as influências de alguns elementos naturais e como pode aproveitá-los para o seu bem-estar.
Nesta primeira temporada, vamos conversar sobre os elementos mais antigos e perenes do nosso planeta: as rochas, gemas e cristais. Começa agora o Caminho das Pedras.